Olá, meu nome é Thaís Cardoso Bittencourt e eu vou apresentar o trabalho titulado Citotoxicidade de Filogônio viridibrid em linhagem de câncer de mama humana e células não tumorais. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Alessandra Nejari Bruno, do Instituto Federal Campus Porto Alegre, e feito em parceria com o programa de pós-graduação envolvendo Christelle Klein e Jussara Bordini, da UERGS. Então, briófitas são um grupo de plantas composto por mais de 15 mil espécies. São plantas avasculares e muito pequenas, portanto possuem pouco material para ser estudado. E devido à sua característica de crescer junto a outras espécies e matérias orgânicas, é difícil obter material para esses ensaios. A Filogonium viridibrid é um musgo, pertencente a esse grupo de plantas, abundante na Mata Atlântida. Apesar de pouco pesquisadas, sabe-se que os óleos essenciais de musgos possuem diferentes atividades biológicas já relatadas, como antifúngico, antibacteriano, antiviral, anti-inflamatório e antioxidante. Os óleos essenciais também são ricos em aldeídos, terpenos, compostos alifáticos e compostos aromáticos, e já possuem algumas atividades antitumorais já descritas, como para carcinoma de faringe, leucemia murina, hepatoblastoma e câncer pulmonar. Entretanto, esses dados da literatura envolvem um grupo muito grande de plantas compostos entre os musgos, e é pouco descrito espécie específica. Um tipo de câncer até então não estudado nesse conjunto de dados com óleos essenciais de musgos é o câncer de mama humano, o primeiro mais incidente entre a população feminina. Trata-se de um tipo de câncer, então, cujos tratamentos disponíveis possuem diversos efeitos adversos, sem exclusão da possibilidade de recorrência e reduzindo a qualidade de vida dos pacientes, por ser tratamentos invasivos e que afetam também as células saudáveis do corpo humano, que naturalmente possuem altas taxas de proliferação. Por isso, então, nosso trabalho teve o objetivo de avaliar a composição química do óleo essencial extraído de Filogonium viridibrid e avaliar o efeito deste óleo essencial sobre células de câncer de mama humano e células não tumorais de queratinócitos humanos imortalizados. Bom, a metodologia foi feita com parceria com a UERGS, onde fizeram então a coleta, identificação e lavagem do material, seguido por hidrodestilação em aparelho do tipo Clevenger. E então foi feita a análise da composição química por cromatografia gasosa acoplada a espectrômetro de massas e a detecção por ionização de chama. Depois da obtenção do óleo essencial, então no nosso laboratório realizamos a solubilização em veículo de metilsulfóxido, seguida da esterilização em membrana de 0,22 micrômetros. Bom, o cultivo de células ele é mantido com as linhagens, então MCF7 de câncer de mama humano e RACAT de queratinócitos humanos imortalizados, elas são mantidas em meio DMEM, suplementado com 10% de soro fetal bovino. As células são cultivadas em estufa, com 5% de CO2 na atmosfera, a 37 graus. Depois de cultivadas, as células são plaqueadas em placas de 96 poços e incubadas para o crescimento. Depois desse período de incubação, o tratamento é feito com óleo essencial de Filogonium viridibrid em concentrações de 0,5 a 1 micrograma por ml. Depois de 24 horas de tratamento, é feita a retirada do tratamento e a adição do MTT, incubado por 3 horas e meia. O MTT ele é um sal amarelo que é reduzido no interior de mitocôndrias de células viáveis, formando então os cristais de formazan, na coloração roxa. Depois dessa incubação, os cristais eles são solubilizados em dimetilsulfóxido e lidos em leitora de placa ELISA a 545 e 630 nanômetros. Bom, como resultados, então, a nossa composição química identificou majoritariamente sesquiterpenos, sendo eles, então, beta-basaneno em 20,3% da amostra, beta-cariofileno compondo 17% da amostra, beta-chamigreno com 14% da amostra e gramaceno B com 11,72%. Em briófitas, principalmente em hepáticas, os sesquiterpenos são bastante comuns, mas são muito raros em musgos,
Os beta-cariofilenos são sesquiterpenos encontrados no óleo essencial de fenerogâmicos de diferentes gêneros, como Eugênia, a Piper, que são já duas espécies, dois gêneros estudados pelo nosso laboratório de pesquisa, além de Ageratum e Cannabis. A literatura também descreve o cariofileno como um antiedema, anti-inflamatório, bactericida e antitumoral. Gramaceno B já é relatado como tendo propriedades antimicrobianas e inseticidas, além de ser usado também como emulsificante e surfactante na indústria. Já os resultados do óleo essencial sobre as linhagens tumorais testadas não identificou efeito citotóxico, citoestático ou antitumoral nas linhagens nas concentrações testadas. Os nossos dados, então, mostram no gráfico o efeito do tratamento desses óleos sobre a viabilidade das duas linhagens e mostram a média e desvio padrão de 2 experimentos realizados em duplicata. Esses dados condizem com alguns relatos na literatura com diferentes espécies de musgo que também não apresentaram capacidade citotóxica ou antitumoral em determinadas linhagens, incluindo linhagens de tumores femininos como HeLa e adenocarcinoma de mama. Outros estudos já demonstram efeito citotóxico ou efeito antiproliferativo, mas em concentrações maiores. Assim, os dados levantados pela nossa pesquisa e já publicados na literatura apontam que em baixas concentrações, como as aqui testadas, o óleo essencial de Philogonium viridie não induz efeito citotóxico ou antitumoral, embora outros autores relatem um efeito inibitório em concentrações maiores destes óleos essenciais em outras espécies. Sabe-se que a atividade dos óleos essenciais sobre as células está intimamente relacionada aos diversos componentes presentes na amostra e a consequente interação entre eles, podendo sofrer sinergismos ou antagonismos. Para uma investigação mais clara, aponta-se que há a necessidade de isolamento dos compostos aqui identificados como pertencentes ao metabolismo secundário dessa espécie. Ressaltamos também a importância de trabalhos como esse para o conhecimento de propriedade de espécies ainda pouco conhecidas como Philogonium viridie e a continuidade de estudos como esse sendo essencial à continuidade do fomento a projetos de iniciação como este. Muito obrigada!